Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus, num tema principal que é sinais proféticos da volta de Jesus Cristo. E a abordagem que nós estamos fazendo nesses últimos estudos, estamos falando um pouco sobre a morte, sobre a condição de morte. E por que é tão importante falar sobre isso? Porque morte é um dos temas principais da palavra de Deus. Houve necessidade que Jesus Cristo morresse para que houvesse a sua ressurreição. E assim Deus exige de nós também a nossa morte, morte espiritual, para que possamos ressuscitar juntamente com Ele. Então, o importante é que nós tenhamos essa plena convicção de em quem nós estaremos no dia da nossa morte. Então, não importa quais suas realizações nessa vida, quais as suas conquistas, aquilo que você teve de ganho, teve de perda nessa vida, o que importa é quem você estará no dia da sua morte. E então eu creio que Deus deu a cada um dos seres humanos um período de 120 anos de vida, que é justamente a geração segundo a palavra de Deus. Agora, evidentemente, algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, vive menos que isso, porque elas se envolvem com várias situações adversas, como violência, como vícios, contaminação no seu próprio organismo. Então, as pessoas acabam interrompendo o propósito de Deus na vida dela e assim ela não consegue chegar até esses anos de vida, né? A maioria das pessoas. Mas Deus colocou uma limitação no ser humano de até 120 anos. E nesse século nós temos aí várias pessoas para relatar que realmente viveram 117 anos, 118, 120, chegaram a viver 122 anos. Então, nós entendemos que Deus ele tem um propósito de vida eterna para cada um de nós. Agora, quem instituiu a pena de morte foi o próprio Deus, né? Nós já vimos lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6, que Deus instituiu a pena de morte. Agora, seria muito presunçoso da nossa parte querermos estabelecer um padrão maior do que o padrão de Deus, né? Então, Deus ele tem um padrão muito superior ao do qualquer ser vivente. Nós vimos várias situações de pena de morte, que é a pena capital, no Velho Testamento, e nós também falamos um pouco sobre algumas condições do Novo Testamento que Deus estabelece a pena de morte. E temos um caso também, né, uma passagem em Atos, no capítulo 5, a partir do versículo 3, que diz: Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendendo, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Então veja que Pedro ali, ele estabeleceu uma pena de morte, uma pena capital por uma questão de mentira, que Ananias, ele mentiu ao Espírito Santo, juntamente com a sua esposa Safira, né? Depois continuou, quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Porque entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, inspirou, caiu aos pés de Pedro e expirou. Então nós vemos aí uma sentença de morte no Novo Testamento em relação a um ato daquele casal Ananias e Safira, porque ali mentiram ao Espírito Santo, né? Então nós percebemos, amados, que Deus deu ao governo, à autoridade governamental, de determinar quando a pena de morte deveria ser aplicada. Então não é bíblico afirmar que Deus se opõe em qualquer motivo à pena de morte ou em qualquer situação. Os cristãos jamais devem comemorar quando a pena de morte é empregada, mas ao mesmo tempo os cristãos devem levar em conta o direito do governo em executar os autores dos crimes mais hediondos.
Percebemos também em 1 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5, que está escrito: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Aí ele continua no versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, no nome de Jesus Cristo, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então veja que o apóstolo Paulo aqui está dizendo que aquela pessoa, ela estava sendo entregue a Satanás para que a carne dela fosse destruída. Então aqui nós vemos mais um caso de pena de morte no Novo Testamento, estabelecido pela palavra de Deus. Agora, Deus lança, ou Deus lançará, ele lança e continua lançando no inferno todos aqueles que não querem ser dele, que não querem caminhar por ele, né? Então, nós entendemos que o inferno é uma pena de morte estabelecida pelo próprio Deus. Está escrito em Salmos, no capítulo 7, versículo 12, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Então, a determinação divina, o decreto divino é, aquele que não se converter, chamou Deus para a briga. Deus está dizendo que ele já preparou a sua espada, já preparou o instrumento de morte para aqueles que não querem andar com Deus. Entendemos, portanto, que morte é separação do amor de Deus. Isso é o que significa morte. Em Lucas, no capítulo 19, no versículo 27, está escrito assim: quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiserem que eu reine ou reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então nós percebemos Deus estabelecendo juízo sobre aqueles que não aceitam o reino dele, o reino de Deus sobre a sua vida. No Salmo 9, versículo 17, nós percebemos claramente a existência do inferno. E ali os perversos serão lançados no inferno. Como está escrito o seguinte: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Ainda em Provérbios, no capítulo 15, versículo 24, para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então diz que o inferno é embaixo, né? Cientificamente nós sabemos que está a 6.650 quilômetros abaixo dos nossos pés. É exatamente o local onde está o inferno. Em Jó, no capítulo 28, versículo 5, está escrito: da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Então nós percebemos que a terra, o interior da terra, ela é revolvida por fogo. Então, como é que nós conhecemos o interior da terra? Como que o interior da terra é formada? Nós temos a crosta terrestre, que é justamente essa camada, essa superfície que mede entre 40 a 100 quilômetros, né? Que está composta pelo solo e pelo subsolo, né? E está composta também pelo fundo dos mares e dos oceanos. Então aqui nós temos a crosta terrestre. Logo depois nós encontramos as placas tectônicas, né? Que é uma camada entre a crosta e o manto, que se move na velocidade do crescimento da unha do ser humano. Então essa é a velocidade que se move as placas tectônicas. Logo abaixo nós temos o manto, que temos aí mais ou menos 2.800 quilômetros, né, de camada, de espessura do manto, com uma temperatura aproximadamente de 1.000 graus Celsius, né?
E esse magma, ele é um material fervente e pastoso que forma o manto. Então, ele faz movimentar assim, dessa maneira, as placas tectônicas e assim também são eliminados através dos vulcões, né? As larvas dos vulcões é justamente esse magma que é eliminado. E logo depois nós temos o núcleo externo, que é formado por níquel e ferro, que são metais com temperatura aproximadamente de 6.000 graus. E logo depois do núcleo externo, nós temos então o núcleo interno, que é sólido, né? Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, está escrito: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Entendemos, amados, que as civilizações, no decorrer da história humana, ela tem executado os seus condenados das formas mais inimagináveis, mais cruéis. Então, existe, por exemplo, alguns métodos de execução como asfixia, fogueira, esmagamento, esmagamento por elefante, morte por 1000 cortes, decapitação, desmembramento, afogamento, cadeira elétrica, desangrado, né, ou flebotomia, que é a inserção praticada na veia, né, com o objetivo de tirar sangue das pessoas e levá-lo assim à morte. Existe também outro método que é o fuzilamento. Temos também o garrote vil, que é o esmagamento da garganta. Temos também a guilhotina, câmara de gás, a forca, o empalamento, que é a introdução de uma estaca através do ânus ou da vagina em direção à cabeça, chama empalamento. Temos também injeção letal, lapidação ou apedrejamento, que é a mesma coisa. Temos estrangulamento, a roda, inanição, serração, precipitação, tapocrifação, que é o ato de enterrar a pessoa viva, touro de bronze, e temos também a crucificação. A crucificação propriamente não é um método de pena de morte, mas é uma pena de tortura em alto nível, tão alto nível que o condenado não suporta e acaba sendo levado a óbito, à morte. Foi justamente o método em que o Senhor Jesus Cristo morreu, foi através da crucificação, né? E nós entendemos também que na grande tribulação e no juízo final haverá uma situação de morte em todo o planeta, generalizada, de uma forma muito cruel, através das pragas do Apocalipse, né? Precisamos entender, amados, o seguinte: nós vivemos em um tempo em que nós estamos hoje com quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Porém, no início do século XX, havia 1 bilhão de habitantes no planeta, né? Então, vamos fazer um cálculo aqui. De Adão até Abraão passaram-se 2.000 anos, ou seja, 20 séculos. De Abraão até Jesus Cristo passaram-se mais 20 séculos, ou seja, 2.000 anos. Então nós temos aí somados 40 séculos. De Jesus até o ano 1900, que é o começo do século XX, nós temos 19 séculos. Então 40 séculos mais 19, então nós contamos aí com 59 séculos, ou seja, 5.900 anos. Então em 5.900 anos, em 59 séculos, a Terra atingiu a marca de 1 bilhão de habitantes. Porém, veja só, no início do século XXI, a Terra chegou a 6 bilhões de habitantes. Ou seja, em apenas 100 anos, ela teve um crescimento estrondoso. Um crescimento de aí 4 bilhões e 500 milhões de habitantes, né? Podemos arredondar para 5 bilhões de habitantes em apenas 100 anos. Em apenas 100 anos, ela teve um crescimento aí de 5 bilhões de habitantes, chegando a 6 bilhões. Agora, em 2018,
Em 2018, nós atingimos a marca de 7 bilhões 594 milhões de habitantes, né? Segundo dados divulgados pelo Banco Mundial, em consonância aí com o Fundo de População das Nações Unidas, né? Então veja que em apenas 18 anos nós tivemos um aumento de 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. O que nós temos hoje é isso, aproximadamente 7 bilhões e 600 milhões de habitantes no planeta Terra. Então veja a que nível que a explosão demográfica está chegando, está atingindo. Nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 9, versículos 5 e 6, e também no versículo 10, escrita as seguintes palavras: foi-lhe também dado que não os matassem, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda tinham para poder causar dano aos homens por 5 meses. Temos também no livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículos 12 e 13, registradas as seguintes palavras: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. E também nós temos em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Haverá um tempo, depois de toda essa passagem, depois da tribulação, da redenção da terra, da batalha do Armagedon, depois em que o estabelecimento do reino milenar for aqui estabelecido, né? E aqui vamos julgar, ou melhor, vamos reinar por 1000 anos com Jesus. Então, diz no profeta Isaías que viver 100 anos, morrer com 100 anos é morrer ainda jovem. Mas quando nós estivermos com o Senhor para todo sempre, depois do julgamento final, depois do trono branco, aí não haverá mais condição de morte, toda lágrima cessará, então a morte já não existirá mais, porque estaremos com o Senhor para todo sempre, né? Então, no fim das contas, nós entendemos que qualquer pecado que o homem comete, isso acaba se revertindo em pena de morte. Agora entenda, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Então, amados, finalizando, Deus demonstra o seu amor e a sua misericórdia por nós, não nos condenando de uma forma fria, de uma forma radical, porém, a sua infinita misericórdia abre possibilidade para arrependimento. Então, nós temos que nos arrepender, entregar a nossa vida para Jesus Cristo e assim vivermos a vida eterna com Ele. De outro lado, não podemos negligenciar a graça e a grande oportunidade que Deus está nos concedendo. Em Hebreus, no capítulo 10, versículos 26 até o 31, está escrito: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança,
eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amados, aquela pessoa que peca e sabe que está afrontando a Deus e continua pecando, ela está calcando embaixo dos seus pés a Jesus Cristo. Ela está profanando a graça do Senhor Jesus. Evidentemente, aquela pessoa que teve um encontro com Cristo, aquela pessoa que já conhece a graça de Deus, porque aquela que ainda não teve um encontro com Cristo, a Bíblia diz que essas pessoas são mortos espirituais. Elas ainda não conheceram a graça, elas não tiveram encontro. Mas aqueles que já tiveram encontro com Jesus Cristo e continuam tendo uma vida de pecado, essas pessoas estão profanando o sangue de Jesus, estão colocando embaixo dos seus pés a Jesus Cristo, e a Bíblia nos adverte dizendo: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, eu e você que está nos ouvindo, estamos livres, libertos da corrente, das algemas do pecado. Não podemos caminhar em condição de pecado, porque o pecado gera a morte. E o pecado vem através da nossa cobiça, o nosso desejo iníquo, o nosso desejo pelo mal. Para livrarmos dessa condição de morte, o Senhor nos dá o grande escape. Jesus Cristo, através da sua obra no outeiro do Calvário. Deus abençoe grandemente. Até a próxima. E em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida a unção de Deus, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, para que você tenha a alegria da salvação. Deus abençoe grandemente. Até a próxima. Amém.